Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa exploração de hoje. A gente vai analisar mais a fundo uma entrevista assim bem instigante com o Rei Dalio. Aquele investidor bilionário, né? Famoso por decifrar os mais grandes ciclos da história. Exatamente, a gente tem aqui a transcrição de uma conversa recente dele e ele fala sobre tempos potencialmente turbulentos vindo por aí. Com um foco bem específico nos Estados Unidos e no Reino Unido. Isso. E a nossa missão aqui é tentar destilar as ideias principais, sabe? O que o Dalio realmente acha que vai acontecer. E mais importante, né? Que estratégias ele talvez sugira para quem tá ouvindo a gente. Sim, para quem quer, sei lá, não só entender, mas navegar nesse cenário. Talvez prosperar, começar um negócio, ou só melhorar a vida mesmo com essa incerteza toda. Correto. O Dalio oferece um modelo, um framework bem interessante, baseado em 5 grandes forças. Ele diz que essas forças moldam ciclos históricos de mais ou menos 80 anos. 5 forças, 80 anos. A gente vai investigar como ele aplica isso hoje, né? E que conselhos práticos saem daí para a nossa vida e para o trabalho. Ok, então vamos mergulhar nisso. Mas já adianto, a visão dele para algumas potências do Ocidente não é lá muito otimista, viu? Pois é. O ponto central do Dalio, e o que é fascinante, é esse conceito das 5 forças interligadas, né? Que impulsionam esse ciclo longo. Certo. A primeira força, ele diz, é a do dinheiro e da dívida, sabe? A criação de crédito impulsiona gastos, cria riqueza. Mas também acumula dívida, né? Exato. E quando a renda não acompanha, essa dívida começa a pesar. Causa problemas financeiros e, crucialmente, cria disparidades enormes. Riqueza e oportunidade ficam muito desiguais. Entendi. Essa dinâmica da dívida e da desigualdade parece um motor bem forte. Como ela se liga à segunda força que ele menciona? Se liga diretamente. A segunda força é o conflito interno. Polarização social. Isso. Aquele embate clássico esquerda versus direita, sabe? Que quase sempre piora por causa dessas diferenças econômicas. Faz sentido. Aí gera desconfiança nas instituições, no sistema todo. E pode escalar para conflitos sérios mesmo, até guerra civil em casos extremos. A gente vê essa tensão aumentando hoje em dia, né? Total. Dívida e desigualdade alimentando polarização. Quais são as outras 3 forças do modelo dele? Bom, a terceira é a geopolítica, conflitos entre países. Tipo, a ordem mundial mudando? Exatamente. A história mostra ciclos, né? De uma grande guerra que define a ordem até a próxima. Geralmente tem uma potência subindo e desafiando quem manda. Como a ordem pós-Segunda Guerra sendo desafiada hoje. Perfeito. A quarta força são os atos da natureza. Secas, inundações e, claro, pandemias. Dalio até lembra que, historicamente, isso matou mais gente que as guerras. Nossa, é verdade. E a quinta? A quinta, ele acha super crítica agora. A inventividade humana. Principalmente novas tecnologias. E ele acha que a gente está num ponto-chave desse ciclo de 80 anos, mais ou menos, tipo um momento de grande mudança. Precisamente. Ele acredita que a gente está vivendo um momento onde todas essas 5 forças estão interagindo de forma muito intensa. Faz uns 80 anos do fim da Segunda Guerra e da ordem mundial que veio depois. Para ele, isso sinaliza um período de grande mudança e, potencial instabilidade. E como ele usa essas 5 forças para analisar o Reino Unido e os Estados Unidos? Que ele parece bem preocupado com os dois, né? Sim, a análise é direta e não muito animadora. Para o Reino Unido, ele aponta uma combinação de fatores assim preocupantes. Quais? Primeiro, dívida alta do governo, força 1. Segundo, conflito social interno bem visível, força 2. Terceiro, vulnerabilidade a coisas externas, tipo guerra na Ucrânia, tensão com a Rússia, força 3. Certo. E um ponto que ele bate muito, a cultura e os mercados de capitais de lá. Ele acha que não incentivam inovação e empreendedorismo tanto quanto nos Estados Unidos, sabe? Ligado à força 5. Interessante isso da cultura. Ele até cita o êxodo de milionários, o Reino Unido perdendo mais gente rica proporcionalmente que outros países ricos. Para ele é um sintoma dessa falta de dinamismo, talvez falta de confiança no futuro lá. Faz sentido. Mas e os Estados Unidos? Dalio admite que lá tem essa cultura de inovação mais forte, né? Esse ecossistema empreendedor. Mesmo assim, ele não parece otimista. Por quê? Porque os Estados Unidos, apesar dessa vantagem, também enfrentam desafios gigantes
dentro desse mesmo modelo. Primeiro, a dívida e a economia. Ok. Segundo, um conflito interno. Nossa, agudíssimo, aquela divisão vermelhos de azuis, né? Diferenças enormes de riqueza, valores, oportunidades. Ele chega a questionar a democracia americana, né? Sim. Ele argumenta que quando as pessoas perdem a fé nas regras, no sistema, o risco de ruptura aumenta muito. Terceiro, o papel dos Estados Unidos como líder de bloco num conflito global de potências, principalmente contra a China e aliados. Certo. Quarto, o impacto crescente da mudança climática, força 4. E quinto, de novo, a competição tecnológica intensa, definidora talvez, de novo com a China. É aqui que fica muito interessante. Essa guerra tecnológica, ele parece dar um peso enorme para isso, né? Decisivo. Ele olha para a história, né, diz que quem vence a guerra tecnológica, ele cita os Estados Unidos com a bomba atômica na Segunda Guerra, geralmente ganha as guerras econômicas e geopolíticas depois. E a briga hoje é forte, principalmente EA e China. E é isso que faz ele questionar o domínio americano a longo prazo. Exato. Isso combinado com os conflitos internos nos Estados Unidos. A questão não é só a China crescendo, sabe? Para dar-lhe olhando o modelo histórico dele, a própria dinâmica interna dos Estados Unidos e a natureza dessa guerra tecnológica tornam a perda de domínio americano, ele diz, mais do que concebível nos próximos 50, 100 anos. Uau! Ele vê isso como um padrão histórico, não algo chocante ou fora da curva. Ele também descreve uma divisão interna nos Estados Unidos que é bem impressionante. Fala do sucesso absurdo de uma elite pequena, tipo 1% ou 10% no topo. Contrastando com a dificuldade de uma base enorme da população, né? Sim, ele até cita um dado meio chocante sobre nível de leitura que uns 60% dos americanos teriam nível abaixo da sexta série. Isso levanta questões sobre produtividade, prosperidade para todo mundo. Exatamente. Essa divisão, essa sensação de que tem várias Américas vivendo realidades diferentes, é um dos maiores riscos que ele aponta para os Estados Unidos. Porque dificulta a união para enfrentar os outros desafios, né? Externos e internos. Torna tudo mais difícil. Falta coesão, eficácia para agir em conjunto. Ok. Diante desse cenário macro, assim, um pouco carregado, né? Ciclos históricos apontando para a turbulência. O que isso significa para quem está ouvindo a gente? Tipo, tá, e eu com isso? Para carreira, finanças, talvez abrir um negócio? Que conselhos práticos o Dalio tira disso tudo? Olha, o ponto de partida que ele repete muito é o autoconhecimento. Profundo mesmo. Se conhecer. Entender o seu próprio ciclo de vida. Onde você está na vida, sabe? Prioridades, restrições do momento. E, talvez mais importante, a sua natureza. Natureza, como assim? O que te move de verdade, suas inclinações, talentos, o que você não gosta. A jornada de cada um é única, né? Alinhar as decisões grandes, carreira, onde morar, com quem se associar, com essa natureza individual. Para Dalio, esse é o primeiro passo, fundamental para ter uma vida satisfatória e resiliente, ainda mais em tempos incertos. Ele até dá um exemplo prático disso, né? Falando que para alguém com perfil empreendedor, focado em tecnologia, Isso. ele sugere que o ecossistema dos Estados Unidos, com a cultura de risco, capital, ainda pode ser mais vantajoso que o do Reino Unido ou Europa, apesar dos problemas macro. Mas essa ideia de se alinhar à natureza e a questão da segurança, da adaptabilidade, que parecem tão necessárias hoje, adaptabilidade, flexibilidade é central no pensamento dele. Totalmente central. Ele usa um ditado chinês que ilustra bem. Um coelho esperto tem 3 tocas. 3 tocas. A ideia é não se prender demais a um lugar só, uma situação só, um investimento só. Entendi. Isso inclui flexibilidade geográfica, ter a capacidade ou a mentalidade de ir para onde tem mais oportunidade ou menos risco, se precisar, e financeira também. Financeira como? Ele até questiona aquela ideia de que comprar casa, fincar raízes, é sempre o ideal. Diz que isso pode diminuir muito essa agilidade que ele acha vital em tempos de mudança. Poder realocar capital e, a si mesmo, vir um ativo valioso. Entendo a lógica dessa agilidade, mas essa ideia das 3 tocas de poder se mudar,
Como isso se aplica na prática para alguém que, sei lá, não tem tantos recursos? Ou mobilidade fácil? Não fica um conselho meio para poucos? É uma ótima pergunta. Dalio talvez diria que o princípio da flexibilidade vale em várias escalas. Mesmo sem poder mudar de país, dá para buscar flexibilidade na carreira, né? Desenvolver habilidades diferentes. Ou financeiramente, evitando dívida demais, tendo uma reserva? Exato. Mas o ponto principal dele vai além da logística. É sobre como a gente encara os solavancos do caminho, que são inevitáveis. E aí entra aquele princípio famoso dele, né? Exatamente. O mais conhecido e eu acho um dos mais poderosos. A fórmula dor plus reflexão igual a progresso. Ah, essa é a clássica. A ideia de não fugir do erro, mas usar ele para aprender. Isso. Mas ele vai além. Ele diz que os maiores saltos de compreensão, de crescimento, vêm justamente dos momentos dolorosos. Dos erros, das falhas que pegam a gente em cheio. O segredo, ele fala, não é só sentir a dor, isso é inevitável, mas é pausar e refletir profundamente o que aconteceu, por quê, como a realidade realmente funciona e não como eu queria que funcionasse. E o que eu preciso fazer diferente da próxima vez? Exato. Tirar princípios dessa reflexão é o que transforma a dor em progresso de verdade. Ele acredita uma virada na carreira dele a um erro catastrófico em 1982. Sério? Qual? Ele previu um colapso econômico, apostou tudo nisso e errou feio. Perdeu tanto dinheiro que teve que pedir $4.000 emprestados para o pai para pagar as contas. Nossa, que situação! Foi humilhante, ele conta, mas essa dor enorme ensinou para ele, segundo ele, a humildade intelectual, o medo saudável de estar errado e, principalmente, a importância da mente aberta radical. Transformar esse fracasso em aprendizado foi o motor do sucesso que veio depois. Essa mente aberta radical, isso é forte. Não é só estar aberta a ideias novas, mas ativamente querer que suas crenças sejam desafiadas, testadas pelas pessoas mais inteligentes, com visões diferentes. Exatamente. É quase o oposto de se agarrar teimosamente a uma ideia. Totalmente. E ele liga isso à prática de transformar essas reflexões pós-dor em princípios. Regras de decisão claras, sabe? Explícitas, até escritas, para guiar você em situações parecidas no futuro. Para reconhecer padrões, né? Tipo, isso é mais um daquilo. Isso, em vez de se sentir perdido num caos de eventos únicos. E para tomar decisões melhores, ele sugere uns passos práticos. Primeiro, se cerque de gente inteligente que discorda de você construtivamente. Ele chama de discordância ponderada. Busque o teste de estresse para suas ideias. Ok, faz sentido. E o segundo? Segundo, separe o processo de decisão. Primeiro, só colete informações, perspectivas diferentes. É a fase de aprender. Só depois, pese tudo e decida. Muita gente mistura e decide rápido demais. É verdade, a gente faz isso. E o terceiro? Terceiro, reconheça e gerencie o impacto das emoções e do subconsciente, que muitas vezes sabotam a gente, levam a decisões irracionais. E ele menciona alguma ferramenta para ajudar com isso? Lembro dele falar de meditação. Sim, ele menciona especificamente a meditação transcendental, uma técnica específica, né? Focada em atingir um estado de repouso alerta. Ele diz que foi enormemente significativa para ele. Como ela ajuda, na visão dele? Ele descreve que a prática ajuda a ter calma, clareza mental, quase como ver os desafios em câmera lenta, sabe? Permite uma resposta mais pensada, menos reativa. Ele acha que isso ajudou não só no sucesso profissional, mas a lidar com coisas pesadas, como a perda de um filho. Interessante essa conexão do interior com uma visão mais ampla do que é uma vida boa. Sem dúvida. Dalio é muito claro nisso. Sucesso de verdade não é só dinheiro. A chave para a felicidade, para o bem-estar duradouro, segundo ele e as pesquisas que ele cita, está em ter trabalho significativo e relacionamentos significativos. Trabalho e relacionamentos. Ele argumenta que, a partir de um certo nível básico de conforto, mais dinheiro não traz mais felicidade na mesma proporção. Mas o senso de pertencimento, a força dos laços com a comunidade, família, isso sim tem correlação forte com satisfação na vida, até com longevidade. Então, o conselho seria tipo, tente fazer do seu trabalho sua paixão, mas sem ser ingênua, né? Tem que pensar no lado financeiro e achar um equilíbrio. Isso.
Lembro dele também falar que, principalmente no começo da carreira, o foco deveria ser aprender ao máximo, estar perto das melhores pessoas em caráter e capacidade, mesmo que signifique ganhar menos no início. Ponto crucial. E ele também valoriza muito o trabalho árduo, não como sofrimento, mas como fonte de força, de capacidade, de poder pessoal mesmo. Certo. Só que ele reconhece: o tempo e a energia da gente são limitados. Para escalar o impacto, alcançar coisas grandes, precisa saber alavancar seu tempo através de outras pessoas. Ah, aí entra a liderança, montar a equipe. Exato. O segredo é escolher as pessoas certas, ele repete, competentes e com bom caráter, e depois saber orquestrar bem. E para isso ele defende muito criar uma cultura de verdade radical e transparência radical. Radical mesmo. Eu lembro dele contar uma política na Bridgewater. Se pegassem alguém falando mal de colega pelas costas 3 vezes, era demissão. Pesado, né? E a transparência. Reuniões gravadas, avaliações abertas, o raciocínio por trás das decisões, tudo disponível. A premissa é essa. A honestidade brutal, mesmo desconfortável no curto prazo, constrói confiança, permite discutir problemas, fraquezas abertamente. Garante que a melhor ideia vença, não importa de quem veio. É a tal ideia meritocracia dele. E ele faz uma observação interessante sobre o tamanho dos times para manter essa cultura, né? Muito interessante. Ele percebeu na prática que essa coesão, essa força dos relacionamentos que permite a verdade radical, fica bem mais difícil de manter quando o grupo passa de umas 75, 100 pessoas. É mesmo. A dinâmica muda. É como se você precisasse gerenciar vilas dentro da cidade maior que a empresa virou. Precisa de estruturas diferentes para manter o alinhamento, a cultura. Interessante essa dinâmica de escala humana. E falando em ferramentas para gerenciar a complexidade, talvez alavancar a capacidade além do limite humano, como a inteligência artificial entra nisso tudo, para ele? Ele vê a IA como uma ferramenta, potencialmente fantástica. Um parceiro incrível para ampliar a capacidade humana. Ele já usava algoritmos antes, né? Sim, para capturar os princípios de investimento dele, de decisão, muito antes dessa explosão da IA generativa. Então ele vê um potencial enorme para usar a IA para sistematizar decisões baseadas em princípios, entender melhor as pessoas na organização, otimizar processos. Mas ele tem preocupações também, certo? Muito sérias. Ele acha que a IA vai acentuar drasticamente a desigualdade. Como assim? Vai ter um número pequeno de grandes vencedores, quem cria, controla ou sabe usar bem a IA, e uma massa enorme de perdedores. Porque muitas tarefas e empregos atuais vão ficar obsoletos. E não só trabalho braçal, né? Mas intelectual também. Exatamente. Dessa vez pega muito trabalho intelectual. Ele parece temer que essa combinação de disrupção tecnológica com a fragmentação social que ele já vê... Mas a natureza humana, né? Ganância, busca por poder, tribalismo. Isso. Que tudo isso torne muito difícil achar soluções coletivas justas para lidar com os desafios da IA. A comparação histórica que ele faz é com a Revolução Industrial, que substitui um músculo por máquina. Agora a IA ameaça substituir cognição em muitas áreas. A grande questão é se a gente, como sociedade, vai conseguir se adaptar, achar um novo equilíbrio socioeconômico. Complicado. Exato. A preocupação dele é: vamos conseguir gerenciar essa transição para manter a prosperidade distribuída, ou a polarização, o conflito, a desigualdade vão piorar ainda mais, talvez levando a cenários até mais sombrios do que os atuais. É uma incógnita, né? Uma grande incógnita que paira sobre o futuro que ele descreve. Uau! Que análise abrangente e às vezes bem inquietante mesmo. O Dalio pinta um quadro global complexo, né? Ciclos históricos sugerindo riscos grandes, principalmente para as potências ocidentais. Sim. Mas, por outro lado, ele oferece um caminho muito focado no indivíduo. Autoconhecimento, princípios sólidos, reflexão sobre dor e erro, construir resiliência, relacionamentos. Sem dúvida. A mensagem central que fica é essa dualidade, eu acho. Por um lado, a importância de tentar entender os grandes ciclos da história, as forças macro. Certo. Por outro, a necessidade ainda maior de focar fundo na própria natureza, na própria jornada, e no poder da mente aberta, da reflexão, da adaptabilidade para navegar o mundo externo e o interno. Não é ter bola de cristal, então. Não. É se equipar com as ferramentas mentais, os princípios, para lidar com o que vier pela frente, da forma mais eficaz e consciente possível.
Então, o que isso significa na prática para quem ouve a gente? Talvez a lição seja focar nossa energia naquilo que a gente pode controlar mais, né? Exato. Nossa própria aprendizagem, nossa evolução, a clareza dos nossos princípios para decidir, a qualidade dos nossos relacionamentos e a nossa capacidade de não só sobreviver, mas crescer com as dores e mudanças inevitáveis. E Dálio deixa um alerta final que vale a pena pensar. Ele acha que a maior tragédia para uma pessoa é se agarrar teimosamente a uma opinião forte que, na verdade, está errada. Um erro que, muitas vezes, poderia ser corrigido com um pouco mais de humildade, disposição para aprender com quem pensa diferente. Isso deixa uma questão para a gente refletir, né? Com certeza. Qual crença fundamental que a gente tem sobre o nosso futuro, nossa carreira, nossa visão de mundo, ou como as coisas funcionam, talvez precise ser mais rigorosamente testada sob estresse, depois de ouvir essas ideias do Ray Dalio? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para cada um. Até a nossa próxima exploração.